Eu vim para Goiânia, eu sei direitinho, porque foi uma data meio assim, eu marquei essa data, porque meus pais já haviam se mudado para cá, eu vim por causa dos meus pais, morava em Santos, eu cheguei aqui no dia 3 de agosto, na época eu estava fazendo cursinho, eu ia completar 18 anos, e me matriculei no mesmo cursinho que eu estudava em Santos, que era o Objetivo ficava ali na Paranaíba com a Goiás, era uma sala gigante, tá, não sei o quê. E eu andava com a molecada punk, né? Me achava punk, né? E andava de visual punk, calça rasgada, etc. Aí eu entrei na sala de aula, naquelas salas que o pessoal chamava de Maracanã na época, sentei, obviamente, no fundão, né? Mas não deu 10 minutos de aula, já tinha uns 3 caras sentados do meu lado, assim, me olhando, assim. E um virou pra mim, você é punk? Com, tipo assim, coisa que ele só tinha visto na revista. Era o Sapo, Deus Dete. Eu falei, sou. E aí começa aquela conversa, ei, como é que é? E pá, não, você toca guitarra? Toca, aí tem uns amigos que tocam. Aí, isso foi... Eu sei que eu cheguei no dia 3 como eu disse, dia 3 de agosto de 1982, 10 dias depois, no dia 13 de agosto de 82, eu estava ensaiando com o Bento, com o Edgar, e infelizmente, em minha memória, eu esqueci o nome do guitarrista. Eu sempre tento lembrar o nome do outro guitarrista. E a gente fez um primeiro encontro musical, já rolou um rock, e aí a banda, como era uma sexta-feira 13, foi batizada de Sexta 13. A partir dali que eu fui ter contato com o que já acontecia aqui em Goiânia, né? Então, tinha a galera do Eclipse, né? A galera do Eclipse. No Sexta 13 tinha o Euler não estava nesse primeiro ensaio, mas o Euler era o cara que ia cantar, entendeu? A galera, não, tem um vocalista, o cara legal. O Euler tinha um puta visual. Você olhava pro cara, você via a capa do Duran Duran, entendeu? O cara tinha um look New Romantics, assim, em cima, cabelo, ele tinha uma cara bem ariana, assim, sabe? Um tipo italianão, assim, cara, presença, né? E assim começou. Aí eu fui conhecer os caras, o pessoal do Eclipse, né? Que também era todo mundo, acho que todo mundo mais ou menos estudava no Marista. Acho que o point dessa galerinha, o Edgar, o Bento, que era o baixista, o Edgar, o baterista, o Bento, que era o baixista, e os Crisp, que depois o apelido virou Crisp, era uma galera de dentro do Marista, andava todo mundo junto. Depois eu vim conhecer o Lúcio, né, a galera que era do Ateneu, né, do Ateneu Dom Bosco, que eu era bem mais velho que os caras, né, eu sou bem mais velho que os caras, né. É tipo assim, quando você tem, no caso, 18 e o cara tem 14, tem 15, a diferença é brutal, né? Então, e aí eu fui tomando pé do que rolava em termos do que eu queria fazer. Tocar guitarra distorcida, né? Fazer rock, né? Aí fui tomar conhecimento, na mesma sequência, quando eu me mudei, eu vim vender camiseta, eu pintava umas camisetas em casa, com silk, assim, bem tosco mesmo, assim, com 2 impressões e sem encaixe. Pintava um preto, assim, uma foto lá de uns punk que eu tinha tirado numa revista, escrito punk em vermelho. Pronto. E já vendia aqui na Feira Hippie. A Feira Hippie era na Praça Cívica, no abertão, no estacionamento, Praça Cívica, né? E ali tinha um cara que colocava um caminhão, e nesse caminhão tocavam os caras. E os caras tocavam rock, cover, né? Cover dos Rolling Stones, Led Zeppelin. Se não me engano, era o Emílio na guitarra, que tocava super bem, executava super bem. Assim, fala, pô, os caras tem nego que sabe tocar, né? Era o Emílio, se não me engano, acho que o Bororó tocava baixo. Nos teclados, acho que era o Napa, e na batera, acho que era o Xará. Era o Xará? Não, Xará. Tinha o Moca? Não, Moca não. O Moca não tava, né, assim, não me lembro do Moca nessa formação que chamava Via Brasil, entendeu? Não me lembro do Moca. Eu não sei se era o Amarelinho ou se era o Xará, o batera. Não era o Moca eu fui conhecer um pouco mais tempos depois, né? E nisso também tinha uma banda, que era uma banda alternativa, o Foxtrot, que era uma mistura de hippie e neopunk, assim, sabe? Assim, o pessoal se vestia como hippie e pensava como um punk mais agressivo. E aquele punk que a gente tinha, porque a gente sacava o movimento punk à distância, mesmo em São Paulo, mas era uma coisa de um imaginário, né? Assim, aquela história, né? Nossa, o negócio é fazer som do lixo, aí o cara montar uma bateria com lata de lixo, né? E, assim, era uma atitude de agressão meio que
talvez pela opressão do momento político, né? Uma coisa que estava no final da década, início dos anos 80, final da década de 70. Então esse pessoal era um híbrido, sabe assim, a galera do Foxtrot. E eles faziam umas performances, meio que embasado um pouco, talvez, no Secos e Molhados. Secos e Molhados, eu não sei. Eu sei que o guitarrista principal da banda, o cara que era o compositor, era um tal de Edgar, ele tinha muita influência de Rolling Stones, né? O outro guitarrista era o Valtão. E o Maurício, né, baixista, e o Janha, na bateria. Tinha um outro guitarrista que, na verdade, eu não vi ele tocando, mas os caras eram uma trupe gigante, eram uns 9 caras. Tinha uns 4 percussionistas na banda. E eles chegaram a aparecer na televisão, um festival na época que era o Comunicação, e aí ficava um cara parado no palco segurando uma bandeja com copos, tipo um garçom com a cara pintada. Tinha essa coisa já, um pouco essa ideia desse punk que se aproximava do New Wave, né, que também forma esse movimento estético assim, mais colorido também, né, como o Euler, né? Então você tinha esse punk trash lixo, né, sujo, calça rasgada, jaqueta de couro surrada, mas tinha a galera do New Wave, né, Silks and the Benches, o Police, que era talvez uma origem do New Wave. Tô até analisando um negócio aqui, nem sei se devo, né? Falando do que eu presenciei, né? Então comecei tocando com o Sexta 13, rapidinho os músicos do Sexta 13 eram uns caras muito talentosos, uns caras muito feras, assim. Então, óbvio, o moleque tem 16 anos, ele ouve música, tem sensibilidade musical, ele vai começar a ouvir gêneros mais elaborados, né? Ele vai partir, o Edgar já ouvia um heavy metal tipo Judas Priest, né? Já ouvia baterista de jazz, tipo Billy Coban. O Bento já se enveredou pela praia do Weather Report, tudo jazzista. Eu não queria fazer aquele som, eu estava na contramão daquilo ali, né? Não achava virtuose legal, eu estava entendendo o do it yourself, entendeu? Eu não precisava tocar, não era que eu queria tocar só 3 acordes, mas eu não precisava tocar mais do que 3 acordes, entendeu? Para falar o que eu queria dizer. Então houve uma distância, nesse momento eu tenho um desligamento, né? Do Sexta 13 ele termina, inclusive o Edgar vai comprar uma tábua indiana, puta que pariu, o cara trocou a batera dele, vendeu a batera pro Serjão, né? Que na época já era baterista do Quarto Mundo, era baterista do Eclipse, ele comprou a batera, né? Uma Pinguim tigrada, comprou do Júnior, do Edgar, né? Do Edgar, ele se chama, o nome dele artístico hoje acho que é Edgar Silva Bueno. É um dos melhores tablistas, segundo eu sei, assim, da América Latina hoje em dia. Ele trocou por uma tábua, vendeu para comprar a tábua indiana. Então ele foi para um lugar, o Bento, como a demanda por músicos jovens e capazes, que conseguiam tocar diversos estilos, era grande, o Bento rapidinho começou a ser muito cogitado, né? Pelas outras bandas, pelos outros artistas que queriam tocar e não tinha uma banda formada, não era banda formada. O Edgar saiu primeiro, o Bento, eu e o Eduardinho. Encontrei o Eduardinho, que é outro cara super competente, super capaz, assim. Musicalmente, os caras eram muito superiores. A gente começou a tocar juntos, tirando música dos outros, né? Tinham poucas músicas nossas, assim, algumas músicas nossas. Mas era mais um experimento de tocar músicas dos outros. E tocava o que a gente levava, né? Então o Eduardinho, por exemplo, chegou com um repertório com King Crimson, com Frank Zappa, né? Que ele já tinha isso vamos dizer, na manga, né? Que ele já estudava isso em casa. A gente tirava música de ouvido, do disco. Até as fitas cassetes, assim, era um equipamento que era um pouco, não era para todo mundo, né? Nessa hora, tem uma dissensão lá no Foxtrot, e aí me chamaram para tocar guitarra, eu cheguei lá e os caras tinham uma casa, eles alugavam uma casa na T10, ali aquela avenida do Goiânia Shopping, ali era um deserto. Onde é hoje em dia o Cerrado, só tinha a casa dos caras, em frente tinha uma mansão gigante e não tinha mais nada ao redor. E eles ensaiavam lá direto, então ficava um equipamento, guitarra não, instrumentos não, mas amplificador de baixo, amplificador de guitarra, amplificador de voz, bateria, tudo à disposição. Então a gente ia lá para tirar um som também. Nisso o Samuel, né, a gente começou a fazer um som com o Samuel e a banda, os caras do Foxtrot já estavam se estranhando, não sei se foi Ego Trip ou coisa parecida, deu uma diluída
E a gente passou a ser o Foxtrot, com o Samuel e com esses outros performers, né? Aí, como o som já virou outra coisa, aí as percussões já não cabiam mais, né? O que hoje eles chamam de maculelê, não encaixava direito, né? Aí, essa cena que eu presenciei. E essa molecada de 16, 17 anos, todo mundo assim, querendo ver coisas, aprender de coisas, né? Aprender de droga, aprender, sabe, assim, das baladas, do noturno, entendeu? De um underground, vamos dizer assim, né? Então todo mundo muito ali efervescente, assim. Eu lembro que o bar, eu tirava uma onda com a molecada, fazia alta sacanagem, porque a galera é muito ávida por saber, e eu sabia pouca coisa também, mas eu tirava uma onda. Eu lembro do Barba, que eu vi o Barba me encontrava, o Barba me encontrava assim, e ficava bem afoito, assim, pô, mas é porque eu faço assim, assim, assado, e ele falava umas coisas que eu achava, assim, completamente elucubração da parte dele, e botava pilha, porque eu achava que era o do it yourself mesmo também, no fundo, sabe? Fala, bicho, de repente esse cara vai tocar do jeito dele, ele vai tirar uma pegada que é só dele, né? Então eu botava pilha, entendeu? E era divertido, era engraçado. E era uma molecada grande, assim, tínhamos lá um grupo de umas 30 pessoas que se subdividiam lá de uma certa forma, tinha os CRISP, né? Eu nunca entendi direito, porque eu nunca fiz parte integrante de um grupo que eles se diziam até rivais, assim. Eu entendia que eu achava muito engraçado essa rivalidade deles, porque percebia-se que não era uma rivalidade. Eu tinha convivido com gangue de sair na porrada, de fato, entendeu? Em Santos, São Paulo, e o bicho pegava, entendeu? Não era assim, você não andava junto, encontrava e dava risada e bebia junto, não era desse jeito, né? Então eu via que era bem uma brincadeira, né? Acho que todo mundo, todas as gerações aqui no Brasil, eu posso falar isso por causa de documentários que eu li, mas um filme 78, Warriors, influenciou demais, né? E é um filme que não tinha nada a ver com punk rock, com filosofia punk rock, né? Era um filme de porrada, de gangue em Nova York. Mas todo mundo se espelhava naquilo ali. Em Santos o negócio era meio brutal. Aqui já era muito mais ameno, todo mundo era, né? Todo mundo se conhecia. Acho que o pai de um conhecia o pai do outro, essas coisas desse gênero, assim, né? Todo mundo andava junto, né? Então tinha essa rivalidade dos CRISP, tinha uma molecada do centro, né? Eu não sabia nem mapear. Por ser mais velho, eu circulava meio que em várias tribos, né? O pessoal do metal também, né? Então, com o Eduardinho, eu fiquei conhecendo, e eu nem sabia se a galera tinha um nome, mas era o da Visão, né? O da Visão e o Travolta. E o irmão do Eduardinho. Porque eu ouvia falar do Junão, né? Que era o irmão do Davi, que era guitarrista e tocava pra caralho, e que tinha mudado pra Bélgica. Eu vinha conhecer o Junão, quando ele veio passear no Brasil. Aí ele trouxe uma puta guitarra, uma área Pro 2 na época, assim, uma Explorer, pequenininha, guitarra super legal. Inclusive, eu acho que até toquei nessa guitarra. Não toquei na minha, mas eu usei uns pedais dele num show que a gente fez no Teatro Rio Vermelho junto com o Foxtrot. Então essa galera metal, e eu ouvia, vamos dizer assim, ressonâncias, reverberações de um movimento punk, né, de hardcore, HC, e também da galera metal, do 2M, o pessoal que estava lá de preto no Clubinho 86, né, mas eu andava muito mais com esse pessoal que via essa galera andando na rua, mas os caras eram tanto quanto inacessíveis também, né, no sentido de tudo cabeludo, tudo andava de preto, eu achava muito engraçado que os caras, para ficar com o cabelo mais comprido, os caras faziam assim. Sabe? Então eles andavam meio assim, batendo o braço, assim. Era um negócio engraçado. Depois, com o tempo, passados os anos, já por volta de 84, 85, eu já tinha mais amizade com essa galera. Mas no final das contas, era o primeiro pessoal mesmo, que foi o pessoal de banda, vou falar de banda, né? A galera dos CRISP, né? O Marca Registrada, né? Que era essa formação que acho que estava na formação do Marca, eu não me lembro direito, porque eu não era tão próximo, mas vi os caras, ia ensaio dos caras, mas mudava muito a formação também. Mas era basicamente os CRISP, era o Cláudio, o Carlos, o Rafael, o Carlos tocando baixo, o Cláudio tocando guitarra, o Rafael na outra guitarra e o Serjão na batera,
né? Era essa formação dos Crisp, que eu não sei de outra formação. O marca registrada, o Marco Aurélio na bateria, acho que o Renato Marra já, o Renato Preto, o pessoal chamava de Renato Preto na época, o Renato Preto no baixo, o Lúcio na guitarra, eu não sei se tinha um outro guitarrista. Às vezes eu encontro com o Cabelo fala que tentou tocar teclado na banda, mas depois ele virou tipo um técnico de som, operador, o hold da banda, né? E essa era a formação que eu sabia do marca registrada. No paralelo, eu tinha a oficina de luz, que era a galera que era o Dênio de Paula, com o Moacir, né, que é o irmão dele. O baterista era o Eduardinho, né, o Eduardinho, que era o baterista e o baixista, acho que, se não me engano, o nome era Tiago, o nome do cara. Não sei se Tiago ou Inácio. Não me lembro. De uma outra galera que mais nessa área do pop, né, vamos dizer assim, de fazer um som mais pop. Enfim, o que eu me lembro era isso. Aí depois que vai pintar o Vaguinho que pinta o Vaguinho como baterista, e acho que é aí que se forma o 17º Sexo, né? Com o Lúcio no vocal. O Quarto Mundo, o que eu saiba, sempre foi a formação sempre foi o Sérgio na batera, o Joca no baixo, o Jadson no vocal e o Barba nas guitarras, né? Foi um momento assim, eu via muito ensaio, porque a casa dos Crisp era do lado da casa do Maurício Vale, do Fred Vale, do Sérgio Vale, do Fausto Vale, né? E ensaiava no quartinho do fundo, como quase todo mundo fazia. Ensaiava dentro do quarto e provavelmente na casa do baterista, que é o cara que tinha equipamento maior e que fazia mais barulho e já estava para lá de autorizado, já que o cara era baterista. Me lembro também, eu não lembro o nome da banda do Rui e do Fabão. Eles tinham uma banda de rock, o Rui e o Fabão, e o nome era engraçado. Era blues? Era blues, era um rock, era um rhythm and blues, né? Mais puxado pro blues. Mas eu não me lembro o nome da banda dos caras, também era ali da área do setor sul. Lembro do André Santillo tocando bateria, né? Eu cheguei aí no quintal da casa do... Lembrei dos bateristas, lembrei dos Point, né? O André também era punk. Era mais pro lado do punk rock, mas tinha uma levada, né? Do André Santillo. Essa parte da cena que eu convivi bem em meados dos anos 80, né? Até final dos anos 80, porque quando o Mário Martins, o Mário era o vocalista do 17º Sexo. O Mário era um cara mais que não era do setor sul. Eu morava no setor aeroporto, né? Então eu acho que tinha essa coisa do bairro sem querer ter, mas tinha. Né? O Mário já era mais vocal do centro, se não me engano, já tinha até envolvimento, acho que com torcida. O Mário tinha outra pegada, mas o Mário era um puta registro vocal incrível, né? Uma coisa, assim, diferenciada mesmo, assim, uma coisa que qualquer lugar que ele abrisse a boca cantando, ele ia ser percebido, né? Pela capacidade vocal dele mesmo. Aí teve um momento que o Mário sai do 17º Sexo, vai montar o Spala junto com a galera, com o Carlos e com o Cláudio. Eu não me lembro o batera quem era o certo. O Fred Vale, acho que o Fred, acho que era o Serjão, essa que é a história. Era o Serjão no primeiro show, o Serjão não foi e foi o Fred no lugar. E nessa saída do Mário, eu já tinha ensaiado como 17º Sexo, mas teve aquelas tretinhas de ego, vaidade, tarararararará. O Mário, que era responsável por avisar dos ensaios, não me avisava mais dos ensaios. E depois que eles brigam lá, não sei por que cargas d'água eles saem, os meninos encontram comigo. Ei, bicho, você não foi mesmo dos ensaios? Eu falei, mas ninguém me fala de nada. Aí nós montamos uma outra banda, que se chamava Os Cinco Enigmas da Mulher Chamada Carlão. Né? Que a gente fez uns ensaios e acho que sem perceber, a gente estava fazendo parte de uma cena bem alternativa de um pós-punk em Goiânia. Né? Sem perceber. Na verdade, eu não percebia. Eu me lembro de ter me apresentado, a gente ter tocado na casa do Renato Dias, do Ricardo Dias, entendeu? No quintal, e tinha uma manifestação artística, a gente pintando no chão, a gente pintando nas paredes, a gente tocando, outras bandas tocando, e o Restos da Cultura. É que foi um negócio muito rápido. E por isso que a gente talvez tenha sido uma banda que abriu para o resto no Teatro Goiânia, né? Porque tinha uma proximidade, né? O estilo musical também era uma coisa que não era bem definida, porque nessa hora já tinha uma busca. Eu estava afim de uma busca, mas não era bem o que o pessoal dessa galera, Departamento de Teste e o Quarto Mundo,
estavam buscando. Eu vejo bem distintos, assim. O Quarto Mundo e o Departamento de Testes numa linha com bateria eletrônica, da qual eu sempre tive verdadeira ojeriza, né? Não sei se por purismo, mas eu não achava que aquilo ali tinha graça. Por outro lado, tinha o 17º Sexo, que procurava uma identidade própria, mas com um instrumental muito sofisticado, né? Com escalas assim que não eram de uma melodia que caía no pop, na canção. E talvez até por influência do próprio Vaguinho, de uma galera que a gente se reunia, já em 88 a gente já estava ouvindo o Red Hot Chili Peppers, né? Então já tinha uma coisa mais grooveada, já estava alguma coisa anunciada. Eu acho que os Cinco Enigmas estavam procurando, mesmo com a pegada instrumental da galera que era do 17º Sexo, a gente já estava querendo ir para um lugar. Mas isso tudo ficou sem registro, né? Mesmo por causa da dificuldade de registro na época, era caro. E os registros, infelizmente, eles não tinham uma qualidade que a gente procurava, né? Pelas guitarras mesmo, acho que pelas timbragens de bateria, né? Mesmo já depois de meados da década de 80, a gente pega, se for ouvir as gravações daquelas bandas que explodiram na década de 80, do rock brazuca, né? Você sente que não tem a pegada de um rock mais visceralzão, que era onde eu queria estar inserido, né? Então, nesse primeiro momento, o que era Goiânia que eu encontrei, entendeu? Que rapidamente, assim, as bandas foram se multiplicando. Eu me lembro que, talvez, não sei se só por conta do Rock in Rio, não. Eu acho, inclusive, que muito anterior ao Rock in Rio já tinha uma pulsão de rock, uma pulsão cosmopolita, né? Goiânia é uma cidade jovem, né? Que ela se pretende a ser cosmopolita, apesar que não consegue chegar. Tem uma coisa do provinciano que não sei o que faz acontecer, que não há um deslanche, né? Então eu vejo com uma certa naturalidade em Goiânia essa tendência a procurar meios, assim, vamos dizer, coisas que são mais que tem mais a ver com o mundo de forma geral, não vou dizer globalizados, mas que são internacionais, que circulam o mundo inteiro, entendeu? Músicas com estéticas que as fronteiras ultrapassam. Bom, acho que é mais ou menos